Olá, muito boa tarde para você que está nos assistindo. Que coisa boa ter a sua companhia de novo. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Todo sábado às 3h30, o programa Nova Forma tem um encontro com você. E hoje a gente quer conversar sobre aquelas crianças fofinhas, gordinhas, que todo mundo gosta de apertar a bochecha, que todo mundo acha lindo, mas que podem ter um probleminha, uma doencinha envolvida aí também. Não é só aquela beleza, aquela fofura, não, que é a obesidade infantil. E para conversar um pouquinho mais sobre isso, eu tenho a companhia da doutora Roberta Costa. Boa tarde, Olá, doutora Roberta. Boa tarde, Cíntia. É um prazer estar aqui. Muito prazer. E eu sei que vocês desenvolvem um trabalho, né, com adolescentes em relação à obesidade, né? Isso lá na UPE. Isso, eu trabalho na Escola de Educação Física da Universidade de Pernambuco e já há 2 anos, inclusive é divulgado pela mídia quando abre as inscrições, né, os pais nos procuram, para adolescentes, não seriam crianças, né, mas adolescência é até 18 anos, e eles passam um ano com a gente, é um programa de mudança de comportamento e emagrecimento para essa faixa etária. Eles passam um ano conosco e eles vão à escola de Educação Física 3 vezes por semana, teria a academia, eles fazem exercício. Tem a nutricionista, no caso eu trabalho dando aulinhas para eles de leitura de rótulo, a gente trabalha mudanças de comportamento, como eles vão se comportar em festas, no dia a dia, em cantinas de colégio. Então a gente trabalha mais aulas, não teria dieta, a gente tenta mudar comportamento e tem uma psicóloga que também encontra eles uma vez por semana para trabalhar todas as questões emocionais e ansiedade que está envolvido também nessa idade, inclusive em obesidade. E é muito importante, né? Porque essas crianças, elas também dão uma punição para si mesmas, eu acho, né? Em relação porque sofrem muito de bullying, né? Aquela coisa de crianças. Tem a ver, né? muito. Brincando e tal. Eu acho que isso termina aumentando, né? A ansiedade veja, a obesidade hoje, a doença, é importante a gente colocar, né? É uma doença que ela vem para ficar igual um diabetes, uma hipertensão. Uma vez obeso, sempre obeso. Eu vou ter controle da obesidade. E hoje, quando a gente vai tratar uma obesidade, em qualquer idade, ou vai até preveni-la, a gente tem que lembrar que além de propor que a pessoa coma e gaste, que faça exercício, tem que ter a dieta, né? Escolher melhor, a gente vai falar mais até sobre isso, que é bem minha área. E tem que ter um terceiro ponto que a gente está esquecendo, inclusive para crianças, de ansiedade. Então, hoje, por incrível que pareça, até crianças são muito ansiosas. Então, a ansiedade, ela faz a gente comer. Porque quando eu estou ansioso, é um processo de um estresse, né? E aí o corpo produz 2 hormônios. Tudo no corpo tem um resultado aí de liberar alguma substância, algum hormônio. Um deles chama cortisol. E esse hormônio, lá no cérebro mesmo da criança, ativa o centro da fome. Aqui no cérebro a gente tem o centro da fome e da saciedade. Então, a criança ansiosa, as crianças são muito ansiosas hoje. Né? Você nota mesmo, eu quando trabalho com criança em consultório ou no ambulatório, a gente já nota a criança ansiosa, igual a um próprio adulto. É um estresse do dia a dia. Elas são muito cobradas também, muitas tarefas do dia a dia. Então, a ansiedade faz as pessoas comerem. Aí é bom lembrar. Essa vontade de comer, nunca é vontade de comer assim uma fruta, vai logo pro chocolate, né? Mas veja, eu gosto de dizer e de acalmar um pouco as pessoas, até porque eu trabalho com elas tão ansiosas. Então, assim, na verdade, por que é o doce? Como você falou, né, Roberto, sempre vai para um doce, para um chocolate, mas é porque o cérebro, quando a gente está muito estressado, ansioso, ele precisa se aquietar, porque esse hormônio cortisol e adrenalina deixa o corpo mais estressado. Então, na verdade, ele quer a substância que acalma, e o corpo da gente ele é muito fantástico, ele quer o equilíbrio. Então, ele faz você comer um doce, vamos lá, por quê? Porque ele vai se transformar em glicose no sangue, até as crianças sabem que a gente funciona com glicose, é uma açuquinha, e essa glicose lá no cérebro libera endorfina. O que são as endorfinas? Os hormônios que a gente sente tranquilo. Então tu vê que a coisa, tudo tem explicação. Então, eu não condeno assim o cliente que, eu quero comer doce, quero comer um chocolate. Eu até programo para que ele coma. Eu como seu docinho, seu chocolate, a gente vê a quantidade. Para eu aquietar essa pessoa, ela precisa disso. Tudo é possível com a moderação, isso, né? Roberta. Agora, a gente vinha conversando nos bastidores que justamente com crianças obesas não existem tantos tratamentos, né? Então, por que muitas vezes a obesidade infantil é tão ignorada? As pessoas têm essa ideia de que uma criança saudável tem que ser gordinha, uma criança gordinha. Veja, o tratamento é muito mais difícil com criança, até porque realmente a droga, até pouco tempo atrás, não se usava. Só num caso muito grave, um endocrinologista, e não seria minha área, né? Ele iria trabalhar. Eu quero até lembrar a todos os telespectadores e a você também, que por incrível que pareça, no mundo, a obesidade hoje, eu coloco que, já se sabe que ela é uma epidemia.
Então, ela existe, é um problema de saúde pública de países ricos e pobres. E a obesidade, gente, ela é tão difícil de controlar que a indústria farmacêutica no mundo todo não conseguiu ainda elaborar um remédio que controle a obesidade. Então, é uma doença que não tem cura, mas tem controle. Roberta, tem remédio? Não tem, gente. A gente vê agora as polêmicas essa semana nos jornais de remédio para controle de fome ou para obesidade. Então, por exemplo, se você é hipertensa, tem a pressão alta, você tem remédio para sua pressão e vai controlar, né? Entre outras coisas, mas vai controlar. Se você é diabético, tem remédio para controlar o diabetes, mas não tem remédio para controlar a obesidade. Todo mundo essa semana viu as polêmicas no Brasil de sibutramina ou não sibutramina. Por quê? Porque ela mostrou que não é eficaz. Então, imagine para uma criança. Aí, hoje, o recurso que a gente tem é as mudanças de comportamento. Então, o que está engordando as pessoas é comida errada e falta de exercício. Eu tenho uma pesquisa aqui da Sociedade de Pediatria de São Paulo, dizendo que hoje, se a gente fosse colocar em números, né, 10% das crianças já são obesas no Brasil. Já se considera obeso. Isso o pediatra analisa por curvas, né, de peso e altura, de crescimento e desenvolvimento também. A gente vê, tem o índice de massa corporal que a gente determina. Eu avalio muito circunferênciazinha de cintura. Hoje, o que a gente nota é interessante. Às vezes as crianças não são muito pesadas. Elas não passaram num peso para a altura delas. Até o médico pode olhar e achar que ela não tem obesidade, mas ela tem muita gordura no corpo. Então, veja, hoje a gente está no mundo diante dos falsos magros. Eu vejo direto isso, vejo todos os dias. Então, pessoas que têm gordura mais na barriga, né? Nos outros membros não, mesmo crianças, ainda mais numa criança pré-púber, ela vai ter mais gordura mesmo na barriga. Elas ficam com vergonha até de tirar a camisa, porque eles têm garotos ir na praia, porque tem celulite até. Mas é porque naquela fase de vida, faz a celulitezinha, porque a gordura vai ser mais na barriguinha mesmo. Mas isso é grave. Então, a mãe vai para mim, que o pediatra manda, e o peso, eu mostro à mãe, o peso não passou muito, mas aquela criança tem muita gordura, principalmente no abdômen. Qual é a quantidade tolerável? De gordura, para criança a gente não tem muito, acaba usando mais balança. Aí você vê que a balança, nesse caso, não vai dizer muito. A gente faz mais a circunferênciazinha de cintura, mas o que a gente observa é que começa a alterar taxas. Então, é uma criança que ele não está muito pesado, mas ele começa a ter colesterol alto, triglicerídeo alto e glicose alta, em uma criança só. Às vezes com 8 anos de idade, eu já vi criança com 5 anos de idade, com essas taxas altas, e ela não é tão pesada, mas ela tem gordura na barriga. Ela come muito, essa criança não come muito, mas ela come mal. Ela come, né? Ela só come pãozinho branco, macarrãozinho branco, que hoje existem os integrais. Ela não come inhame, ela não come macaxeira, ela não come uma aveia, ela só come, às vezes, aqueles produtos de cereais de milho, sucrilhos seria uma marca, um tipo. Que mais? Eles comem muito açúcar, então esses produtos, macarrões instantâneos, então esses produtos, gente, eles não têm fibra, eles digerem rápido, formam muita glicose e o pâncreas libera insulina. Essa insulina engorda na barriga. Então essas crianças vão ser futuras diabéticas. Agora, olha só que interessante, né? Porque as pessoas terminam ignorando isso. As crianças, acho que passam muito tempo em casa tarde, ociosas também, né? Acho que uma das causas que leva a criança a ficar obesa também é a ociosidade. O pouco gasto, né? Hoje, em qualquer faixa etária, a primeira causa de obesidade hoje é como chama, o sedentarismo. Então, as pessoas estão comendo e não estão gastando. Antes, você comia e gastava. O corpo é uma máquina, que a comida é nossa gasolina, né? Então, mas se a gente dá muito combustível ao corpo e não usa, ele não tem o poder de usar só. É como se ele não liga o motor sozinho. Tem que alguém fazer isso. Então, se eu não gastei, ele vai converter aquele excesso de comida, na verdade, é a glicose, ela transforma-se em gordura. Ela, na verdade, ele converte em gordura e guarda lá no armário a 7 chaves. Eu gosto de comentar também que na Idade da Pedra, minha área fala muito da caverna lá. A Roberta é desatualizada, não. É o mais atual hoje em qualquer país. Eu vi um curso de americanos, umas conferências há pouco tempo em São Paulo, eram de universidades americanas, e eles falaram da Idade da Pedra. Então, isso é o mais atual. Na Idade da Pedra, não tinha comida todo dia. Então, o corpo aprendeu que quando não tinha comida, já não achava o alimento, guardava gordura e queimava proteína muscular. Então, as pessoas hoje que comem bastante, ele sempre vai guardar. Ele aprendeu a guardar gordura desde aquela época. Ou então também quem come, passa horas sem comer, ele vai guardar gordura, não vai emagrecer, vamos dizer assim. Então a gente sempre organiza, coma de 3 em 3 horas, tente não ficar muitas horas sem comer. Então o jejum, primeiro, não ajuda ninguém a emagrecer. Segundo, uma pessoa que coma muito, o corpo, ele foi, como é que eu digo, ele desenvolveu essa... Como é que eu te digo? Essa preservação, né? Para se preservar, desenvolver essa habilidade de guardar gordura.
Então, é por isso que é tão difícil também perdê-la. Então, a gente falou do sedentarismo, falou também da ansiedade. Que outras causas também? Tem a questão da genética, né? Isso? Da genética, 20%, né? Então, olha só, quer dizer que não é tão culpada assim, né? A genética é preponderante nessas doenças que a gente chama crônico-degenerativas não transmissíveis, a obesidade é uma delas, não. A genética é 20%. Então, a culpa é nossa. 80% somos nós que provocamos, né? Então, dependendo de nossa escolha na vida. Então, veja, uma mãe hoje, eu atendo muita gestante, uma mãe hoje que engravida, ela tem uma responsabilidade enorme, porque há pouco tempo atrás, eu na minha área, na medicina se desconhecia, que ao estar gerando, né, um novo ser, ou você tem um feto ali em desenvolvimento, se você comer muito mal, o que é comer mal? Uma dieta desequilibrada. Eu só como produto industrializado, eu só como essas coisas instantâneas, brancas, que não tem vitaminas, minerais, eu não como fruta, não como verdura. Então, a mãe que opta por uma dieta muito errada, muito industrializada, ela vai estar já mudando toda essa parte, a gente chama, ela já está interferindo no desenvolvimento de doenças do seu filho. Desde a gravidez tem que se tomar esses cuidados. Esses cuidados. Então, a gente nasce com o nosso código genético. Aí herdou, como eu já falei, né, o código genético do pai ou da mãe para diabetes, hipertensão ou obesidade. Dependendo do que a mãe come, ela já está mudando, a gente chama, fenótipo dessa criança que ainda não nasceu. Que coisa. Veja a responsabilidade de uma gestão. Já uma predisposição. Predisposição. Isso. Mas a gente vai continuar esclarecendo, também dando dicas para que você reverta esse quadro, se por uma acaso acontece na sua família, com alguém que você conhece, com seu próprio filho, não é isso? Então, já a gente volta a conversar, mas antes, deixa eu lembrar que você pode mandar a sua perguntinha para a gente aqui. É só mandar um e-mail para o novaforma@tvnova.tv.br novaforma@tvnova.tv.br. Você também pode nos acompanhar através do site da TV Nova, é o www.tvnova.tv.br. Vou repetir, www.tvnova.tv.br. Só você clicar lá no programa Nova Forma, você vai achar o nosso blog, Facebook, Twitter, e a gente continua se encontrando. Então corre lá, agora no intervalo, manda sua pergunta pra gente e já a gente tira as dúvidas. Então eu encontro você daqui a pouquinho após o intervalo. Isso. Muito bom. Muito bom. Voltamos com o programa Nova Forma e hoje estamos conversando sobre obesidade infantil, um problema que já tem acometido 10% das crianças aqui no Brasil. E nós estamos aqui com a presença da doutora Roberta Costa, né? E agora a gente vai tirar algumas dúvidas dos telespectadores, doutora Roberta. O pessoal tem mandado aqui algumas perguntas, então deixa eu lembrar que você também pode mandar o seu e-mail para a gente através do novaforma@tvnova.tv.br. Você também nos encontra no nosso blog. Você pode acessar o www.programanovaforma.blogspot.com. Além de você nos encontrar no site oficial da TV, www.tvnova.tv.br. Facebook, Twitter, tá tudo lá. Entra no site da TV, você clica no programa Nova Forma e nos encontra. O programa continua durante a semana também. Então, deixa eu levantar aqui uma pergunta. Mas antes de fazer essa perguntinha... doutora Roberta, eu tenho uma pergunta também. A gente vê que as crianças na escola, por mais que se tenha falado hoje em alimentações saudáveis, mas quando a gente vai na cantina, o que mais tem é o que elas optam sempre. Coxinha, empada, né? Uma bomboniera enorme, né? De chocolates, chicletes. Né? O que a gente podia fazer para tornar, de repente, uma lanchonete mais atraente para as crianças? Certo. Atraente, né, e saudável. Isso. Que pode ser. Veja, a questão das escolas é um pouco complicada, assim, mas algumas escolas já estão, no Brasil todo, inclusive em Recife, tomando atitudes. Tem coisa muito boa também por aí. Em colégio, a gente observa que a criança, ela tem opções demais. Então, as cantinas, elas acham que é muito interessante para quem venda, lógico, isso é um marketing, você ter tudo. Então, eles têm muitas opções. E eles têm, desde que a criança, isso na psicologia se fala, dependendo da faixa etária,
Então, garotos de 8 anos, de 10 anos, eles não têm condições ainda, em termos de maturidade, de escolha. Eles se sentem inseguros em relação à escolha. Isso o psicólogo não sou, não é nem minha área. Mas o que a gente sabe é que numa escola que oferece muita opção numa cantina, a criança, isso gera ansiedade na criança. Ela vai e comprou a coxinha. Mas ela, na verdade, o dinheiro só deu até para a coxinha. Então ela quer até se controlar, porque a mãe falou para ela não comer demais. Então ela escolheu a coxinha. Mas ela tem tanto estímulo ali. E comida é alguma coisa que, como eu te falei, não é nem só porque a gente gosta, mas o corpo pede, aquilo dá prazer. E o ser humano é muito movido por prazer, mesmo numa idade tão pequena. E ele fica muito, gera uma angústia, isso que eu saiba, gera uma angústia, quando você fica meio que no seu subconsciente da criança, e ela volta no outro dia, ela vai comprar de novo aquele outro produto que ela deixou de comprar, e talvez compre até mais um. Então vai dar sempre a vez com os salgadinhos, em termos psicológicos, está errado. Então acho que a escola, de certa forma, teria uma obrigação até de ter uma cantina. Quando a gente vai trabalhar em cantina, eu já trabalhei em algumas, então a gente pede assim, vai ter esses produtos, não teria problema, mas não dê tantas opções. Então você diminui opções de chocolate, bota 3 tipos, bota um de salgadinho, se a cantina vai ter essa opção. E também a opção dos lanches mais saudáveis. O que a gente trabalha em cantina hoje é a gente sugere aos donos de escola, aos terceirizados, a maioria é terceirizada, que eles tenham kits de lanche. Em São Paulo tem algumas escolas que até a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem um selozinho, então os pais sabem que foi aprovado por aquela sociedade. Ou tem uma nutricionista que oriente e que tem os lanches. Você quer o lanche mais saudável, né? Porque não se proíbe, você deveria até não ter, acho que refrigerante é bem complicado em escola, mas ter a liberdade de escolha. Então, ter o refrigerante, mas ter o suco, mas poder ter um iogurte saudável, entende? Então, isso é que a gente preza. E essa é uma ótima ideia, né, de um kit. Porque quando eu falei no começo, eu digo atraente, porque normalmente a criança, ela não vai se atrair ao ver ela não vai dizer, mãe, por favor, tem até algum comercial que brincava com isso, né? Mas ele vai pedir para comprar brócolis. Mãe, ai, que delícia, essa beterraba tá linda, que vontade de comer. Isso não acontece. Assim. E como que a gente pode fazer em casa também, de tornar a comida de repente mais atraente? Porque eu sei que os pais são grandes influenciadores, né? Isso, então, se eu como besteira, com certeza meu filho vai seguir o exemplo. É verdade. O que a gente poderia fazer para, de repente, tornar a comida mais bonita, assim, deixar a criança uma vontade maior de comer aquilo ali? O que a gente sabe é que, como tem muita oferta e o produto industrializado é mais atraente, eu gostaria até de explicar por que atraente. As pessoas precisam saber o porquê atraente. Por que a gente, a grande maioria da população, né, a gente está falando em massa, então a grande maioria da população vai preferir um salgadinho, vai preferir um refrigerante, vai preferir um hambúrguer gorduroso, um milkshake cheio de gordura e açúcar, né, que é sorvete com leite. Veja, isso vem lá da caverna, como eu falei. Então, na verdade, o cérebro humano, ele foi feito, na verdade, ele foi feito, não, ao longo de tantos milhares de anos, ele desenvolveu o gosto por sal, por doce e por gordura. Tu lembra que eu falei há pouco, né, que a gordura era uma reserva que fez a gente sobreviver. Isso. Então o corpo adora coisa gordurosa, porque ele imagina que em algum momento que não tenha comida, a gente vai sobreviver, porque a gordura ele vai buscar lá. Então ele adora gordura por uma questão de sobrevivência, de reserva. Ele adora sódio, sal, porque naquela época não tinha sal, mas tinha sódio de algumas raízes que a gente comia, ou de fruta, e o sódio fez a gente não perder água. O sódio no corpo do ser humano mantém a água, a gente não desidratar e não morrer. Porque em algum momento a gente passou por secas na época das cavernas, né? A gente vivia, tem resquícios de seres humanos na África, fator importante, né? Também, né? De crianças levarem garrafinhas. Sim, também. E o açúcar, porque o açúcar naquela época a gente fugia da fera que ia pegar a gente. Então o açúcar é energia rápida, o corpo gosta da glicose, ela é rápida no nosso músculo. Então, sal, sódio e gordura é tudo que as comidas industrializadas têm. E na verdade, Cíntia, a indústria sabe disso. A neurociência explica isso. Eles têm cientistas nas grandes corporações, né? Eu não digo nem as nossas pequenas indústrias, mas hoje o produto industrializado que nós temos acesso em Recife ou no Brasil, vem de estudos, gente. Então, na verdade, as grandes redes de fast food têm estudos para saber o que é que teu cliente vai querer comer. Então, veja, uma pessoa desavisada, uma criança, um adulto, um adolescente, é lógico que ele vai preferir um fast food. O que a gente tem a obrigação de dizer, eu, enquanto nutricionista? Eu tenho que dizer que a gente funciona assim, só que você não pode ceder muito para isso. Então, eu acho que os pais, eles teriam, no caso, essa obrigação de nem todo mundo vai saber isso, lógico, mas de tentar, sabendo que essas comidas não vão fazer bem, vão adoecer a família toda, então não ter esse tipo de comida em casa. Então, eu não ter tantos salgados, eu não ter tantos biscoitos que tem gordura e que tem sódio, eu não ter tantos sorvetes. Os sorvetes hoje são gordura pura. Né? Antigamente era mais fruta ou leite, hoje eles têm gordura para não ficar mole, chama gordura hidrogenada. Essa gordura que tem formado aquela barriguinha daquela criança
que vai ter colesterol Então, a alto. gente volta à questão de dar menos opções. Menos opções. E acho que hoje, se a gente pesquisar também em alguns sites que falam de comidas saudáveis, a gente encontra assim, umas tortas que são saborosas, né, feitas com alimentos mais com saudáveis. banana, com canela, ou chocolate. Porque, vê, um bolo de chocolate, né, que você faz com achocolatado em casa e faz uma cobertura de brigadeiro. Poxa, gente, pelo amor de Deus, não tem problema. Qualquer criança, qualquer adulto vai comer. A gente foi criado, na minha época, comendo isso. O que é o problema hoje, então? Não é um bolo, é uma torta com aquela camada muito atraente, porque a gente é muito visão, o cérebro vai lá, olha, e manda a gente pegar. Então, assim, é aquela capa de gordura hidrogenada. Então, são aqueles glacês, aquelas coisas que a gente acha lindo, mas que em termos de saúde é muito ruim. Por quê? Porque aquela gordura hidrogenada vai aumentar meu colesterol, vai aumentar minha gordura na minha barriga, meu triglicerídeo. Então, eu diria assim, por exemplo, Recife é muito bacana nesse sentido de ser numa festinha até de criança e você tem um olho de sogra, você tem um bem casado, você tem um brigadeiro. Então, isso foi feito com o quê? Com leite condensado, né? Com açúcar. Mas qual é o problema de uma criança comer açúcar? Depois ela vai gastar brincando. Então, o grande problema é um produto mais industrializado, que tenha muito conservante, que tenha muito hidrogenada. Essas gorduras que dão toda essa palatabilidade, é a gordura que não deixa ficar mole. Na minha época, eu comia uma bolacha creme crack, ficava mole. Hoje você vai comer uma bolachinha, ela não fica mole, um biscoito. Verdade, né? É muito tempo, né? Essa gordura é boa para conservação, mas faz mal para a nossa saúde. Então, acho que a grande ideia também é fazer toda a família adotar um hábito mais saudável, né? E assim as crianças vão ser englobadas aí. Né? Isso, esse A exemplo. gente tem umas perguntinhas aqui, tem uma perguntinha que veio de longe, lá de Huntington Beach, da Califórnia. Ela normalmente participa aqui com a gente, é a Camila. E ela diz o seguinte: gosto muito do seu programa e eu agradeço, muito obrigada. Sei que existem por aí muitas marcas e tipos de snacks, de lanchinhos diferentes para crianças. E como é que, como mães, nós queremos dar um chocolatinho, um salgadinho ao nosso filho de vez em quando. Mas existe alguma forma de saber quais seriam os menos prejudiciais no que diz respeito à saúde da criança? Como é que a gente pode diferenciar os menos ruins? Certo, veja, hoje a gente trabalha muito com isso. Porque a nutricionista, ela vai justamente no cardápio, ela vai ver como é o dia dessa criança, desse adulto, e vai propor esses pequenos lanches, porque a gente fica muito tempo fora de casa e as crianças também. Então, esses snacks que ela fala é bem típico americano, e aqui no Brasil a gente sugere, lá eles têm aqueles mixes de castanhas, nozes, amêndoa, uva passa, que é uma fruta seca, né? É uma fruta. A gente já compra pronto. Aqui em Recife é um pouco difícil, você encontra só potes grandes. Certo. Eu digo às mães, prepare para o seu filho, porque ele prefere às vezes um salgadinho industrializado cheio de sódio e gordura, porque ele não foi apresentado uma castanha, uma amêndoa, Isso, nozes. que é uma delícia mesmo que a gente não também. tenha, ou que seja caro, amêndoa, nozes em Recife, mas tem castanha, tem amendoim cozido, que a gente gosta. Se bem que para levar para a escola é mais difícil. Mas o seco e a uvinha passa, se a criança começa a provar e ela pode desenvolver um gosto por aquele produto, é uma comida rápida, é um lanchinho rápido, como ela falou, não vai estragar. Você pode ter no sol, no carro. E veja, ali tem vitamina E, que é antioxidante. A gente sabe que o câncer é uma doença muito prevalente hoje e ele tem a ver com radicais livres e a gente tem que comer isso. Vitamina E, a gente tem que comer ômega 3 de peixe, as crianças não comem. Gente, as crianças que eu atendo não comem peixe, as crianças que eu atendo não comem fruta, não comem verdura. E onde é que vai ter vitaminas e minerais para prevenir oxidação, câncer? A entende? sardinha é uma boa ideia? Maravilhoso, maravilhoso. Uma criança comer sardinha, como uma pastinha com sardinha, leva um pão para o colégio, né? Olha, Eles que falam, legal. os mais velhos falam que é mico, né? É verdade. É muito Não engraçado. gosto muito de levar lanche, não. Não vou levar, você acha que eu vou levar com 12 anos, com 13 anos? verdade. Não vou levar. Mas às vezes uma barrinha de cereal, eu ando muito preocupada com as barrinhas, porque elas também, hoje, têm muita frutose. A indústria usa frutose em ketchup. Então, esse açúcar frutose, eu não sei te dizer agora, eu não sou química industrial, mas acho que é alguma coisa de conservação ou de palatabilidade. A frutose é um açúcar que vai aumentar muito a insulina e vai engordar a gente. Então, assim, eu digo à mãe, compra uma barrinha dessas como lanche que seja numa loja de produtos mais naturais, entende? Não usar com cobertura de chocolate, Cíntia, porque hoje a indústria e os pais acabam, para convencer a criança a comer, compram tudo com chocolate. Então, ele vai comprar um cereal para usar de manhã, e eles compram um cereal com chocolate. Quando devia comprar uma granola, um cereal mais rústico, mais integral. Então, eles compram com chocolate porque a criança acha mais gostoso. São muitas crianças magrinhas. Ou eles vão comprar a barrinha de cereal com chocolate. Tem uns que tem tudo, né? Tem coco, tem chocolate. Tem chocolate, coco. Então, tudo com chocolate. E, Roberto, por que é ruim? Não pode comer chocolate? Pode, mas esse chocolate, como é um produto de um custo menor, é um chocolate hidrogenado. Ele tem tudo menos cacau. Olha só. E o cacau seria uma coisa saudável de chocolate. Então, não comprar com tanto chocolate. E também tem o João Galvão, de Iputinga. Ele pergunta, um pré-adolescente gordinho pode ficar esbelto depois de entrar na puberdade? Veja, ele nessa idade é muito
fácil, né? Assim, eu diria, é muito possível até emagrecer, é mais fácil do que uma pessoa depois de 30 anos. Então, um jovem nessa idade, ele está na fase do estirão, do crescimento. Então, o corpo dele, a gente chama o metabolismo, está super acelerado. Então, veja, não é difícil que ele emagreça, porque ele vai queimar bastante calorias. O corpo sozinho, até dormindo. Então, veja, o gasto dele até no repouso é muito alto. Então, não é tão difícil ele emagrecer. Agora, eu diria que a dica seria ele se tornar mais ativo, fazer exercícios, ou jogar futebol, ou fazer exercícios mesmo. Hoje um jovem pode ir para uma academia, mesmo com 13 anos de idade, né, bem orientado, ele deveria fazer exercícios específicos e, no mínimo, 3 vezes por semana, e tentar escolher melhor a comida. Tentar tirar mais esses industrializados ou produtos tão refinados, né? Produtos de biscoitos, de bolachas, de pão branco, de tanta massa branca. E esse garoto realmente ele vai ter sucesso nessa fase. Então, realmente a chance é grande de se uma criança for gordinha, ela crescer nessa gordinha. Nessa idade, né? ele tem um metabolismo acelerado. Olha só, o nosso tempo é muito curtinho, né, doutora Roberta? Dá vontade de ficar conversando aqui a tarde inteira. Isso, eu já estou dizendo aqui para a gente pedir ao presidente mais meia hora do programa, olha só, todo mundo quer, né? Mas ele vai ter dor de cabeça com isso. Mas então, eu vou aproveitar esse restinho do programa aqui para deixar alguns beijos e falar também para você que através do nosso blog a gente continua o nosso bate-papo, né? Então, se você quiser mandar novas perguntas, a gente aperreia a doutora Roberta Costa para ela responder, né? Então, você nos encontra, como eu falei, durante a semana. Eu vou terminar agora mandando uns beijinhos aqui. O pessoal do Colégio Dom. Tem algumas alunas do 6º ano do Colégio Dom, a Yasmin, Adriane, Letícia, Guilhermina, Tainá, Bruna, Serli, Júlia e Isa Beatriz. Olha só, e Letícia ainda mandou dizer que é a melhor aluna de inglês e a mais bagunceira. Um beijo para todas essas alunas queridíssimas. Também um beijo para o Rafael Paranhos, que está nos acompanhando, sempre deixa um recadinho lá no Facebook. Para a dona Carminha, de Casa Caiada. Marcone, manda um grande abraço e sucesso para mim. Obrigada, Marcone. Um beijo também para a Alice Luiza, de Casa Caiada. Então é isso, gente. Também tem um recadinho aqui da Soraya Amorim. Gostaria de dizer que adorei o tema escolhido no último programa. Sei que irá ajudar muitas pessoas. Obrigada mais uma vez pelo carinho e atenção de toda a equipe, em especial a nossa Cíntia Ventura, que está sempre abordando temas primordiais para o nosso conhecimento. Muito obrigada, Soraya. Beijo enorme para você. E a gente se encontra no próximo sábado, às 3h30. Não esquece não de fazer a gente se encontrar durante a semana através das nossas redes sociais, ok? Beijo enorme. Até lá. Muito obrigada, doutora. Obrigada. E tchau, gente.